Olá, vamos apresentar uma breve revisão literária das espécies florestais da aroeira e da bauruna, onde a aroeira ela é da família Anacardiaceae, com os principais gêneros que existem no Brasil são os chinos mole, os chinos tyrebifolius e o Laiphraites moleides, onde a aroeira é uma espécie perifólio, que quando o jovem apresenta de 5 a 10 metros de altura e o diâmetro de altura do peito é entre 20 centímetros a 30, os indivíduos adultos chegam a alcançar 15 metros de altura e 60 metros de diâmetro. A casca é castanha escura, subdividida em placas escamoformes nos troncos mais velhos e cinzentas e escamosas nos exemplares jovens. A floração ocorre de novembro a janeiro e a frutificação de setembro a outubro. A ocorrência natural da aroeira, ocorre de forma natural no leste e no norte da Argentina, no leste do Paraguai, no Uruguai e nos estados brasileiros de Sergipe, Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. As suas formas de uso são: as madeiras podem ser usadas em obras externas, como postes, morões, estercos e dormentes, e nas construções civis, como caibros, vigas, assoalhos, e como moedas de engenho. É uma madeira preferida para a construção de cerca. As cascas, folhas e raízes são de usos medicinais, que são usados em chás e infusões contra vários males, várias doenças. Também, seus frutos é um produto que é utilizado para a produção de cosméticos, como cremes de aroeira, como sabonete íntimo, entre outros. O extrativismo da aroeira vem sofrendo de forma de alta escala por os agricultores e comunidades tradicionais em diversas áreas de ocorrência da espécie, especialmente em regiões onde há empresas que se beneficiam dos frutos. A venda dos frutos de aroeira da atividade extrativista constitui renda adicional para a população local e possui importância econômica, oferecendo ocupação a mulheres e jovens. A expectativa de sustentabilidade do extrativismo da aroeira nas regiões da ocorrência é muito baixa. Não há manejo sustentado de coleta de frutos e a maioria dos coletores chegam a derrubar as árvores para reduzir e agilizar o trabalho de coleta. A atividade normalmente é efetuada em propriedades privadas, poucos fiscalizadas e provavelmente serão convertidas em cultivos ou pastagens em curto prazo. Os coletores que seguem algum sistema de manejo para a coleta, visando a manutenção das plantas, não recebem nenhum favorecimento pelas técnicas empregadas. Indústrias ou compradores atravessadores não precisam comprovar a sustentabilidade da fonte do produto extraído, não sendo cobrado pelo governo nem pela sociedade. Em relação à espécie aroeira, os aspectos gerais de propagação. O seu desenvolvimento de espécie nativa ocorre principalmente por via seminal, que interfere diretamente na longevidade e no vigor das plantas, tanto do ponto de vista vegetativo como reprodutivo, segundo Gentil e Mine, em 2005. Um grande desafio do setor florestal é justamente atender os anseios do mercado ainda, manter áreas de conservação com qualidade para as florestas nativas. Portanto, é necessário a adaptação de outras técnicas de produção de mudas que possibilitem avanços de mercado comercial para essa espécie. A propagação sexuada é uma das alternativas para rápida multiplicação de mudas em longa escala com produtividade homogênea, precocidade e tolerância às pragas e doenças produzidas a partir de plantas matrizes selecionadas, segundo Júnior, em 2007. Os aspectos de manejo de plantio.
Para as espécies florestais nativas, inclusive a aroeira, a ocorrência das informações sobre a exigência nutricional e técnicas de cultivo é muito grande. Algumas experiências de viveiro têm mostrado que ela é exigente em fertilidade e pelas características do solo das áreas de ocorrência, geralmente calcário e com afloramento, acredita-se que seja exigente em cálcio. Quanto ao desenvolvimento, tanto em altura como em diâmetro, a ocorrência de informações é também muito grande. Acredita-se que é muito lento, visto a ser a aroeira espécie de madeira com alta densidade, é geralmente espécie com características apresenta baixa taxa de crescimento. Com esse tipo de característica apresenta baixa taxa de crescimento. Algumas medidas podem ser tomadas visando a conservação da espécie de uma produção autossustentável. O produto pode, por exemplo, evitar o abate de matrizes, a exploração em locais específicos, como região íngreme, em costas, beira de rios e mananciais de águas. Pode ainda manejar as áreas desmatadas, protegendo as plantas novas, proteções e matrizes, dando condições de auto-regeneração. E sempre que possível, usar outras espécies materiais que possam substituir a aroeira. A constituição de pesquisas e órgãos governamentais deveriam conduzir pesquisas visando conhecer o comportamento da espécie, mapear a distribuição, colocar em prática as leis de proteção ambiental e punir com vigor os infratores. A espécie Baraúna é classificada cientificamente, contendo a família Anacardiense, o gênero Chipsis, espécie Chipsis brasiliense, descrição botânica desse tipo de espécie. A forma biológica e estacionalidade é arbórea e espienta, de comportamento decíduo. A maioria das árvores atinge dimensões próximas de 15 metros de altura e 60 centímetros de diâmetro à altura do peito, vindo de 1,30 metros do solo na idade adulta. A baraúna é uma das maiores árvores do bioma caatinga. O tronco é reto e bem conformado, fuste e curto, atingindo o máximo de 3 metros de comprimento. A casca com espessura de 30 cm, a casca externa ou rígida e cinza escura, quase negra, áspera, descrescendo em porções irregulares quadrangulares. Folhas são compostas pinnadas com 7 a 17 folíolos de consistências subcoriáceas, ambíguo medido de 3 cm a 4 cm de comprimento por 2 cm de largura. Arbustos no ápice, verde escuro na face superior e pálido na face inferior. Ocorrências naturais. A distribuição geográfica ocorre na Bolívia e no Paraguai. No Brasil, esta espécie ocorre em seguintes unidades da federação, como Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Formas de uso. Por ser uma madeira muito forte e resistente a locais úmidos, ela é utilizada em forma de madeira roliça em estradas de ferro, empregada como mourões de porteiras, aviamento de casas de farinha, principalmente como prensa, mão de pilão, cabos de ferramenta, macetas, esquadrilhas, portas, soleiras, pontaletes, fechais, divão e vigamentos. A baraúna é também usada para fins medicinais por indígenas, né? Ou como forma de aliviar as dores por meio da sua casca e também por meio dos chás. No paisagismo, essa espécie ela é bastante ornamental, podendo ser usada com sucesso na arborização urbana e rural. Plantios com a finalidade ambiental, a baraúna ela pode ser utilizado para enriquecer capoeiras ou a caatinga que está empobrecida no local, bem como na recuperação de áreas degradadas. No uso veterinário, essa espécie é usada no tratamento de verminose de animais domésticos. Plantio florestal. A baraúna ela é uma espécie heliófila, ou seja, que não tolera baixas temperaturas. O seu hábito ele apresenta uma forma irregular, sem dominância apical e ramificação pesada.
A derrama natural é insatisfatória, necessitando de poda de condução e dos galhos frequentemente e periódica. O sistema de plantio, ele recomenda-se para essa espécie plantio misto ou plantio em linha em vegetação secundária. Nos sistemas agroflorestais, sendo uma árvore muito alta, reta e com raiz pivotante, ela pode ser usada para composição de quebra-ventos e faixa arbórea, entre outros plantios. Aspectos gerais de propagação. A propagação da braúna ocorre exclusivamente por sementes. A coleta de fruto deve ocorrer no início do período da queda espontânea, e estudos realizados apontam que as mudas estão aptas ao plantio em campos em 8 meses após a semeadura, no que se refere ao crescimento em campo. Aspectos sobre o manejo de plantio. A espécie habita as terras da Alta Caatinga, denominada por solos tabuleiros, férteis e profundos. Ocorre com mais frequência em solos calcários, podendo ocorrer em afloramento pedregoso, onde não cresce muito. Seus indivíduos florestais, no final da estação chuvosa, como essa varia em cada região de ano após ano, não há época definida, sendo mais frequente entre junho e setembro. Os frutos amadurecem entre outubro e novembro e são militófilas, e as abelhas sem ferros estão entre os principais polinizadores dessa espécie na Caatinga. Já a sua dispersão é anemocórica, com propágulos adaptados para serem diversos pelo vento.